Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 5 minutos. Boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Que Central de Notícias Brasileira? Central Brasileira de Notícias, a CBN. Chegamos, hein? Nosso Arena CBN no ar, 4 e 6. E que fim de semana, hein, gente? Tem novo líder no Campeonato Brasileiro, tem disputa intensa fora e dentro de campo, aos quatro cantos deste país, como diria o saudoso narrador, dos Pampas aos Seringais, do Oiapoque ao Chuí. Tem muito jogo, hein? A gente vai falar bastante da rodada do fim de semana e que coisa! A Ponte Preta venceu, só para deixar claro que não tá morto quem peleia, tá bom? E ainda enquanto diz, como diz na verdade Everaldo Marques, enquanto tem bambu tem flecha. Essa não é boa usar não. Por que não? Ah, essa é do outro lado, né? Isso. Que é o índio que usa, né? A flecha. Mas serve também pro índio que, se vencer amanhã, pode encostar de vez na briga pelo acesso. E devido aos confrontos, ouso dizer que caso vença o Criciúma amanhã, só dependerá dele, diante de ABC e Atlético Goianiense, hein? Bom, você já percebeu que a rodada foi interessante para os times de Campinas e que a gente vai falar desta Série B movimentada demais. Já tem time que chegou à Série A, aliás, o Vitória pegou um elevador e não para mais, hein? Sim. Saiu da C para B, agora tá na A, subiu da B para A e vai ser campeão da Série A no que vem, hein? Vitória não para mais. Grande vitória do Barradão. E o futebol brasileiro ganhando de novo. Voltamos à sua normalidade. O Campeonato Brasileiro voltou ao normal. Tá totalmente normal. Você olha a tabela do Campeonato Brasileiro, agora sim o Brasileirão está normal, tá bom? Normal. Boa tarde pra você, Luperson. Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você, a todos que acompanham o Arena. Você falou do Vitória com muita propriedade e com muito entusiasmo. Minha mãe é baiana. Ah, entendi. Mas você tem que lembrar que esse elevador do Vitória, ele passou por uma pequenina manutenção, né? Porque ele tava em queda livre. Ele saiu da A, foi pra B, bateu na C, tava quase na D. Ah, mas tudo que cai sobe, Lupe. Só que aí consertaram o cabo de aço e agora estão puxando e voltaram o Vitória pra Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns! Parabéns, Vitória! Opa! Beijo, lá. Beijo pra Daniela Pedroso. Beijo, torcedora tá do Vitória. Torcedora apaixonada do Vitória. Fã de Ivete. Fã de Ivete Sangalo. Tá aqui com a gente dando um oi. Ela que alegra esse ambiente. Um sorriso esplêndido. Ah, todo mês quando fatura, todo mundo aqui fica radiante. Beijo pra Daniela Pedroso. Vamos continuar com o nosso Arena. Boa tarde, Carlão. Tudo bem? Boa tarde, Eliel Almeida. Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos aí para mais uma semana. Semana de decisões. Amanhã já tem uma semana... Tá falando manso, hein? Um jogo importante amanhã. Meio tímido. Nosso Guarani. Nosso? O Guarani faz parte da nossa cidade, afinal de contas, claro. É a capital das andorinhas, Campinas. E o Guarani é um representante da nossa cidade. Do povo. E a gente espera que o Bugrão possa fazer bonito amanhã diante do Tigre Catarinense. Deixa eu dar boa tarde para esse cara que foi vilipendiado, foi tripudiado, foi totalmente machucado na sexta-feira pelo ouvinte da CBN, mas manteve o seu posicionamento, porque o cara tem palavra. Manteve que a Ponte não cairia e que a Ponte iria ganhar o jogo e deu Ponte Preta. E quero ver se o ouvinte que foi lá e humilhou o William Cabelo vai ter coragem de participar hoje, tá bom? Quero ver. Boa tarde pra você, Cabelo. Revigorado, imagino eu. Muito boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, onde estiver. Não, mas tudo bem, é vida que segue, é bola de um lado, bola de outro, o campeonato não para,
brasileiro da Série A efervescente, brasileiro da Série B borbulhante, por que não? Né? Teremos aí o Guarani, jogo importantíssimo pro Guarani amanhã. Hoje teremos o sarcófago e fica uma frase que eu mantenho e vou bater nesta tecla. Enquanto houver matemática, haverá esperança. Muito boa tarde. Coritiba mais vivo do que nunca, né? Mais vivo do que nunca não, mas... Não, mas a matemática permite. São contextos... A matemática permite. Então você fala uma frase e se contradiz. É igual nas reuniões. Igual nas reuniões. São dois cabelos, um na reunião e o outro na hora do programa. É um cabelo dividido, parece uma Damatur Pitaco. Resgatou esse. Mais ou menos. Nossa senhora. A Damatur Pitaco foi boa. Era um cabelo cacheado. Outro liso. Na reunião de pauta, cacheado. Solta o bambu, fala tudo que vem à cabeça. Aqui é polido, tranquilo. Hoje eu vou falar que tá na minha cabeça. Boa tarde pra você, Fábio Scheib. Fábio Scheib no sabadão rasgou a fantasia, hein? Verdade. Rasgou a fantasia, se perdeu. Dele, fomos encontrar ele 2 dias depois, soltinho. Daquele jeito. Boa tarde, hein, Fábio Scheib? O mundo é verde, hein, Scheib? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Feliz, né, com os times paulistas nesse final de semana. O Palmeiras ganhou. A Irmandade Corintiana ajudou os palmeirenses. O Bragantino também ajudou o Palmeiras. Se ajudou a si próprio, né? A Ponte ganhou, o Ituano também. Tá tudo uma festa. E amanhã o Bugrão também vai vencer e vai definir o campeão da Série B, além de tudo também, porque se o Guarani ganhar do Criciúma, além dos 3 pontos importantíssimos para o Bugre, dará o título ao Vitória também da Série B, mais que merecido, né? Ô Scheib, e teve chamuscada já logo nessa segunda-feira, hein, Scheib? Teve o quê? Chamuscada, hein? Chamuscada. O Botafogo de Ribeirão demitiu há pouco Marcelo Chamusca, ex-treinador do Guarani. Há pouco também era treinador do Botafogo de Ribeirão, já está fora, já está no mercado. O Botafogo atrás de um novo treinador para a temporada 2024. Você tá brincando. Não, mas é porque, vamos falar, não foi um comum acordo. O Marcelo tá indo treinar um time árabe. Tá indo pro futebol das Arábias. Será que é aquele time que eu gosto? O Al? Deve ser. O Almoçar? E o sarcófago, Lupi? Bem gostoso, né? Hoje um jogaço, hein? Jogaço! Jogaço! O William Cabelo, ele deu uma bomba. Mergulhou nos arquivos do Acervo EP. Acervo EP. E resgatou um jogo hoje da Ponte Preta. Ponte Preta. Isso. Que aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. Deixa eu ver. Nossa. Se esconde o mistério. Eu falo sério. Todo dia te Quem canta? É tudo. Guilherme Santiago. Essa não dá pra errar. Essa magia e mistério. Toda essa magia. Os corações. Isso aqui era da época que eu ia em rodeio. Magia pra um lado, magia pro outro. Isso é. Lembro como se fosse hoje. É. Minha maior idade essa música aí. Sério? Sério? Porque, eu nasci em 87. Certo. 2002. Não, 87, 2002 seria 15 anos. Tá bom de conta, hein, Carlão? Enquanto houver matemática, há esperança. Parece aquela Já diria o William Cabelo. Enquanto houver matemática, há esperança. Menos pro Carlão. Eu não vou estragar o quadro, mas essa música aí é minha maior idade, hein? Por você. Vai, aumenta aí, bolachinha. Todo mundo feliz, hein? Eu falo sério. É isso, hein? Acabou. É o Muito seguinte, bom. só depois, se você quer saber qual é o jogo e que ano essa música foi lançada, fique acompanhando o Arena, porque no final nós vamos com... Até engaguejei aqui. Nós vamos com o quadro do sarcófago, tá bom? Dá pra tirar de canal. Nossa, deu um belo de uma grampeada aqui Vai na boca. mandando mensagem aí. Aliás, a pergunta... Hoje é dia do quê, Lupi? Hoje é o Dia Mundial da Gentileza. Muito obrigado. Você já foi gentil hoje, Carlão? Já. Carlão. Você gostou? Já, lógico. Sempre muito gentil. Você sabe qual que é o jogador mais gentil? Rodrigo Caio. Não, o Thiago Gentil. Sabe qual que é a apresentadora mais gentil? Quem? A Fernanda Gentil. Gentil. Mas o
O jogador mais gentil é o Rodrigo Caio. Que vai lá e pede desculpa pelo pênalti, não foi pênalti, não. Técnicos, você sabe que a torcida do São Paulo tem mágoa dele até hoje. Jogador de condomínio. E o pior, o Jô decidiu o segundo jogo, né? Foi. E dos técnicos gentis, o maior de todos, Gentil Cardoso. Gentil Cardoso, isso. Mas e aí, o Lupe? Qual o jogador mais gentil do futebol brasileiro? Eu acho que essa daí é muito simples, né? Mas qual foi a maior gentileza do Peru e Argentina. Peru e Argentina. Nossa. Essa foi a maior. Corinthians e Juventus e São Paulo, né? Grafitão. São Paulo e Guarani em 86. Foi. Outra gentileza enorme, só da arbitragem. Corinthians Internacional. 2005. Uma gentileza. Deram de mão cheia. Senhor Márcio Rezende de Freitas. Aliás, Edilson Pereira de Carvalho. Foi da época da máfia do apito. Mas afinal não foi Márcio Rezende. Não, sim, não mas louco, ele foi quem ano. fez toda a lambança. E voltaram os jogos. Como é que chama o professor que apitou Corinthians e Grêmio agora? Rodrigo. Esse aí foi gentil com o Grêmio, hein? Esse Rodrigo também apitou Palmeiras e Flamengo no meio de semana, hein? Isso. O moço da sobrancelha feita, esquisita lá. Olho clarão, hein? Claro, meio esquisito, né? Quando a gente vê muitas características do árbitro é porque ele foi ruim, porque toda hora a câmera tá nele, né? O Felipe, goleiro Felipe da Tombense, foi gentil também. Foi gentil com a Ponte Preta. Gentil, muito gentil. Extremamente. E o Elvis, hein? Vou falar a verdade. Se eu pôr a camisa da Ponte e entrar em campo sem barba, o povo vai achar que eu sou o Elvis. Que isso? O Elvis Mas você não tem a qualidade dele. O árbitro José Rodrigo Pereira Lima. Esse rapaz. O Elvis, ele me fez, depois do Ronaldo, realizou meu sonho de parecer um jogador de futebol. Hoje eu coloco a camisa da Ponte e falo, eu pareço o Elvis. Mas você não pega na bola igual ele. Mas nem quero. Bom, 4 horas e 16 minutos. Além da gentileza, qual a maior gentileza do esporte? A pergunta é simples e hoje nós vamos ver se a voz do povo é a voz de Deus. Quem vai ser campeão brasileiro? Só um nome. Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Botafogo. O Flamengo já ficou pra trás. Não, pode pôr também. Tá 5 pontos do Palmeiras, ficou pra trás já. Flamengo, não. Então vamos lá. Grêmio, Bragantino, Botafogo ou Palmeiras? Boa. Quem vai ser campeão brasileiro? E hoje, dia 13 de novembro, o resultado da enquete, nós vamos cravar que vai ser o campeão brasileiro. E eu vou, no fim do programa, definir com o meu bordão famoso da bola de cristal, que nada, absolutamente nada, vai tirar o título de quem os ouvintes escolher. Combinado? Combinado. Começa o programa aí, ô Chaibe. Faz tempo que você não começa o programa, Chaibe. 4 horas e 18 minutos, Arena CBN no ar. Tá longa a Participe abertura. com a gente, mande pra gente quem foi o jogador mais gentil ou quem é o jogador mais gentil do futebol brasileiro atuando no futebol. Participe da nossa enquete pelo 19991869070 com Eliel Almeida na apresentação. Bolacha, Eduardo Rodrigues, no comando técnico. E Daniel França nos streamings, que está me ajudando bastante aqui, porque está um pouco instável a internet. Está no ar o Futebol Globo. CBN, o Arena CBN está no ar. É o Arena, que bagunça, meu! Arena CBN. Vem aí o PUC 3D, Família, Esportes e Saúde. O Hospital PUC Campinas e a PUC Campinas realizam o PUC 3D, a primeira corrida de rua. O evento acontece em Campinas entre os dias 24 e 26 de novembro. Inscreva-se até o dia 20 de novembro. Serão 3 dias de imersão esportiva. Esperamos você. Mais informações no site noblu.com.br. Corra, faça a sua inscrição. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. Patrícia 19 de volta com o nosso Arena CBN. Você viu que a parada aqui é rápida, né? Já estamos de volta e ó, já tem gente mandando aqui, hein?
Quero ver só quem vai ser o campeão brasileiro. Ó, Botafogo. Mandou um ouvinte aqui. Vai anotando aí, Lupe. Peraí que eu preciso de um papel. Precisa de um papel, anota no computador. Ah, verdade. Bloco de notas. O Palmeiras será o campeão, não porque mereça, mas porque os adversários Botafogo. não querem vencer. Marcos Pimenta, quem é esse de aí? Indaiatuba. Não, não precisa, é só anotar os votos. Botafogo, Palmeiras, Grêmio ou Red Bull Bragantino? Palmeiras, Grêmio, Bragantino. Bragantino. Quantos votos o Botafogo teve? Um voto. Palmeiras 3 até agora. Palmeiras 3 até agora. Grêmio? Isso, nenhum. Bragantino? Nenhum. Outro ouvinte está mandando aqui, apresentadores da CBN. Não sou eu sou apenas um elemento. A maior gentileza foi Ponte Preta e Ferroviária em 2002. Não tô lembrado. 2002 foi... Pois, no mesmo busão, transportei as duas torcidas no mesmo trajeto de Campinas até Araraquara. Aconteceu alguma coisa aqui, né? Deu BO e aí o cara levou. O jogador gentil é o Daniel. Daniel? Essa eu não sei. Quem é esse Daniel? Essa eu não sei. Também não. A Ponte Preta ganhou porque acertou metade dos salários atrasados dos jogadores? Pergunta aqui o Marcelo de Jardim Aurélia. E pagou o integral do goleiro do Tombense. Não, isso não, Marcelo. Quanto é falha, acontece. Falha acontece. Nossa, que falha, hein? Eu acho que vocês são equivocados demais. Eu sou São Paulino e não tenho bronca do Rodrigo Caio. Além da honestidade dele no lance citado aí, ele é um grande jogador. Só que temos que respeitar, ele teve contusões sérias. Com certeza ele não quis mais fazer parte. Como tudo aqui no Brasil, carimbaram ele de jogador de condomínio. Evandro de Cerquilho. Olha aí. Carlão, a gente vem dar uma opinião pesada, o ouvinte rebate. Não, eu falei que tem toma cuidado com... Não generalizei. A gente tem que lidar com as críticas também, né? Eu conheço uns 2, 3 que não gostam do Eduardo de Campinas. 2, 3 é uma amostra muito pequena ainda. É uma amostragem que não dá pra ter um. Ó, o Eduardo de Campinas tá dizendo que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. 4. E tá dizendo aqui, esse programa é tão ruim, mas tão ruim que chega a ser bom. Tá bom. Começou mal e terminou bem. Tudo que é ruim é bom, gente. Tudo que começa ruim acaba bom. Vai para um áudio aí, Eduardo Rodrigues. Tem gente falando da gente em áudio também, hein? Boa tarde, galera da CBN Arena. Parabéns pelo trabalho, boa semana para vocês. Com feriado no meio, a Mauri de Campinas. Ô, Mauri. Tô chegando de novo. Agora que eu coloquei esse áudio aqui, nem sei qual que era a enquete de hoje, mas eu vou jogar uma resenha, um debate para vocês. Joga aí, vamos ver. Para esquentar um pouco a Série B, o que vocês acham do campeão já ter uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores? Só para dar uma esquentada na Série B do ano que vem. Eu gostei da opinião, hein? O que você acha? Não dá. Eu acho que pode ser. Que tem que diminuir. Eu acho que no Brasileirão devia ser só G4. Eu vou dar a minha ideia. Já é muita vaga. Não tem como. Eu acho que tem que ser vaga direta nas oitavas da Copa do Brasil. Mas já tem, né? Não, é na terceira fase. O campeão é na terceira fase? Campeão pode ser igual ao Libertadores. Vaga direta para as oitavas da Copa do Brasil. Agora, não, tem que ser né? O campeão da Série B ganha a vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil, como o campeão da Copa Verde, da Copa do Nordeste. Tem mais um também que agora eu não lembro. Eu acho que são os dois, né? Campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Eles já entram automaticamente na terceira fase da Copa do Brasil. É que eu acho que o campeão carioca tinha alguma coisa também. Não, esse é... Dos 80 campeonatos cariocas que tem campeão da Taça Guanabara. Ah, entendi. O campeão carioca é outro. É outro, né? Mas eu não concordo, porque não tem como um time que tá subindo da Série B para a Série A se planejar para Libertadores. Ele tem que se organizar para a Série A. O objetivo de quem sobe da B para A é não cair. Por exemplo, o Vitória. Vitória tem torcida, tem camisa, tem tradição, beleza. Só que ele já entra na Série A como um candidato a rebaixamento. Então, eu acho que é muito para um time ser campeão. Respeito a opinião do ouvinte, mas é muito difícil o planejamento, é muito diferente a questão orçamentária de time. Jogou a opinião do ouvinte lá no lixo. Não é isso, eu só acho que é difícil. Convenhamos, né? Muita vaga para Libertadores. Não, o Brasileirão vai se transformar em G7, G8. Não, hoje está G11. Tá o que poderia fazer é um super Brasileirão, campeão da Série B contra campeão da Série A. O vencedor ganha, sei lá, uma camisa. Mas já tem o super campeão da Copa do Brasil, que é o campeão do Brasileirão contra o campeão da Copa do Brasil. Mas é muito difícil. Não. Eu acho que o campeão da Série B contra o campeão da Série C. Tá faltando o
personalidade aqui, hein? Cadê o cara que meteu o pau no cabelo? Não apareceu aqui, Não hein? apareceu. Cadê ele? Na hora de soltar o pau no cabelo, ele foi bom. Agora Na hora de mandar o bambu no cabelo, ele foi bom. Ele foi. Agora foi que bom. o cabelo tá aqui surfando, tá por cima da carne seca, ele não aparece. Cadê? Quero ver, hein? Pior que ele tá desde domingo falando isso. Chama lá, manda mensagem pra ele. Cara, o Corinthians não jogar a Copa do Brasil é um prejuízo enorme. O Amarildo tá dizendo aqui que o Botafogo vai ser campeão do Brasileirão. Botafogo. Amarildo de Hortolândia. Amarildo. Boa tarde. Vocês estão esquecendo do Flamengo. Não, o Flamengo tá distante agora, Amarildo. Amarildo. Flamengo não chega, não, Deixa velho. pro ano que vem, Mengão. Flamengo já Flamengo tá 5 só no pontos. cheirinho agora. Ai. O outro ouvinte tá perguntando aqui sobre um aplicativo pra gente colocar a CBN em Campinas. Vamos pôr lá também. Pode deixar que nós vamos dar um jeitinho de ajustar. Não, esse aí tá o Guarizo. O Guarizão deu match, hein? Fim de semana. Esse Marco Guarizo que desse sapo. Não, ele não ligou o ar-condicionado, mas porque o menino tá fervendo. Tá fervendo. Tá pior que meu Voyage. Sex appeal. Tá fervendo. O que vocês acharam do gramado do Grêmio ontem? Tá louco. Horrível. Porque eu não posso falar aqui no ar, senão cai a rádio. Soares não pode jogar no sintético, mas pode jogar no pasto. É um negócio que eu comentei. Comentei com o Carlão aqui hoje de manhã no CBN Esporte. Carlão? O Grêmio faz um estádio, levanta o estádio do zero, estádio bonito, moderno, capacidade maior do que o do Olímpico. Arena multiuso, espaço, lazer, entretenimento. E aí põe um gramado. Tudo Esqueceu bem. do gramado. Esqueceu só do principal. Mas teve show. Não, tudo bem que teve show, mas pô, você organiza. Um time de futebol que joga a Série A do Campeonato Brasileiro numa arena não pode ter um gramado daquele jeito. Então põe grama sintética. Mas o Soares não pode. Fizeram um levantamento aí das lesões do São Paulo. A maioria das lesões aconteceram em gramado sintético, mas teve muitas também que aconteceram em gramado natural. Então eu acho que ainda é muito cedo pra gente ter uma opinião, como é que conclusão. Uma conclusão Isso. se o gramado sintético ele é pior por conta de lesões. Amarildo, não foi você que falou do Flamengo, foi o Reginaldo, Amarildo. Como eu disse aqui. Tá bravo, Amarildo? O Amarildo falou, Amarildo. eu não falei de Flamengo nenhum, não, patrão. Não foi você, Amarildo. Vixe, só a palavra patrão. Foi o Reginaldo, como eu disse Pegou aqui. na treta aí, meu irmão. Patrão, meu irmão, amigo. Que isso, hein? O ouvinte aqui tá falando, vocês são partidaristas. Agora, ó, Amarildo. É o Reginaldo, viu, Amarildo? Tá dizendo que o Flamengo tem um jogo a menos e merece estar nessa briga aí. Mas não vai estar, não. Bragantino campeão. Ricardo Simões de Valinhos. Bragantino. Valinhos nos abraços. Valinhos. Eu moro em Valinhos. Na verdade, eu durmo em Valinhos e tomo café em Campinas, né? Muito bem. Faço as necessidades em Campinas, mas eu almoço em Valinhos. Ah, é? É mora da divisa. E você faz aonde? Hã? É? Depende. Às vezes. Às vezes a gente troca, entendeu? Botafogo não vai ser campeão. Então tira um Botafogo ou não? Não. Outro ouvinte aqui. Prestigiando o Bragantino. E o cara mandou, eu vou aí, truta. Ó, o cara tá querendo briga, rapaz. Não, aqui não. Não vem aí, não, Amarildo. Não vem não, que a gente aqui não sabe dar um golpe de karatê. Calma aí, pelo amor de Deus. Nós já falamos aqui, quem falou do Flamengo foi o Reginaldo. Manda o contato do Reginaldo pro Amarildo, ele se resolve. Você tá coberto de razão. Vou ler de novo a mensagem aqui do Amarildo pra ele ficar mais calmo. O Corinthians não jogar a Copa do Brasil é um prejuízo enorme. O Botafogo vai ser campeão ainda. Amarildo Brenner de Hortolândia. Tá bom, Amarildo? Você calmou? Deu uma relaxada? Calmou, né? Então tá bom. Que isso, só pancadaria, hein? Põe mais um áudio de um ouvinte aí antes do Chaibe analisar a vitória do Verdão. Aê. Vai no seu tempo, viu, Bolacha? Fica tranquilo. Tá estrela também, hein, Fala, Bolacha? amigos do Arena. Boa tarde pra Amigos vocês. do Arena. Tá quente aí? Não. Que tá, hein? Nossa. Ó, maior gentileza que já existiu no futebol brasileiro. Quali. Se chama Botafogo Clube de Regatas. Aí, É verdade. Esse é a maior gentileza. Deu um título pro Palmeiras esse ano. Mais e eu sou muito grato ao Botafogo. Muito obrigado, Botafogo. Avante palestra. Aí. E um abraço pra vocês aí, Avante amigos do Arena. palestra, então Guilherme ele votou Abreu no de Palmeiras. Campinas. Palmeiras. Você conhece o Guilherme Abreu? Não. Nem eu. Chaibe, Palmeiras 3-0, fora o baile, hein, Chaibe? O Palmeiras fez um bom jogo, um jogo consistente em sábado em Barueri. Entrou motivado pelo empate do Flamengo, né? O Flamengo poderia atrapalhar os planos do Palmeiras aí nessa reta final, mas acabou perdendo ponto para o Fluminense. O Palmeiras, no primeiro tempo, teve uma boa atuação, mas contou com a boa atuação do Everton também.
pegando 2 lances importantes do Inter, o Inter tentando marcar o gol logo no começo, mas o Everton foi muito bem, voltando a atuar de uma forma muito, muito forte também, que levou a seleção brasileira. O Palmeiras marcou um gol com o Zé Rafael no primeiro tempo, no segundo tempo conseguiu ampliar o placar, teve mais uma chance para o Inter também, mas o Endrick jogando muita bola, né? O garoto Endrick, que se apresentou à seleção brasileira hoje, uma estica só, se apresentou hoje, mas no sábado jogou muita bola, marcou um belo gol e o Palmeiras conseguiu essa vitória que foi suficiente, né? Porque no fim de semana, no domingo, a Irmandade Corintiana fez as vezes do Palmeiras e conseguiu um bom resultado lá no Sul, o que leva o Palmeiras à liderança do Brasileirão. Após 7 meses de Botafogo com a primeira colocação, o Palmeiras agora sonhando com o título brasileiro, né? Tem a história do Endrick começando a ser escrita na seleção brasileira. E joga muito esse moleque, hein, velho? A bola que ele meteu no segundo gol, velho. 17 anos, muita personalidade. Eu com 17 anos tava entregando papel e vendendo picolé. Qualidade a gente sabe que ele tem, mas a personalidade dele é um cara que tem tudo pra evoluir demais na carreira. Eu não sei, se eu fosse o Diniz, eu já colocaria de cara aí contra a Colômbia. Será que o Réveillon do Endrick vai ser difícil? Nossa, vai, né? mãe. Tá complicado, né, Cabelo? Não, muito, complicado né? Não. Complicado vai ser o meu. É fácil de ver ele jogar, realmente tá numa grande fase, eu tô com o Carlão nessa. Põe ele já vai. A 9 tá no cabide, ninguém pegou, né? De Gabriel Jesus, já foi isso aí, gente. Já dá foi. a camisa pra ele. O Cabelo, sim. Palmeiras campeão, né? Palmeiras campeão. Chegou, né? Chegou. Aí todo mundo falando, não sei não, contra o Inter, tumba, 3-0 fora o baile. Não, o jogo não deu, né? Coitado não, como a gente falar. Mas o Inter, respeito ao Inter. O Inter tava disputando até ontem aí uma vaga aí na decisão. Palmeiras foi soberano, não deu chance pro Inter. também. 3-0 foi um placar clássico e mostrou, né, perfeitamente quem é quem na tabela. Se o Inter não abriu os olhos, porque o Cruzeiro, o Cruzeiro não, o Cruzeiro tá demais, o Cruzeiro tá pedindo. Então, mas se ele ganha esses 2 jogos, ele vai a 42. Então. Não, ele vai a 43, ele encosta no Inter. E ele, na 10, 11, ele é capaz de até passar, porque o Inter tem um saldo negativo de -5 no momento e o Cruzeiro de 1. Então, se bobear... É porque ainda tem Santos, Vasco, Bahia no meio do caminho, né? Mas assim... Aquela confusão das torcidas, né? Curitiba e Cruzeiro. Cruzeiro vai perder mando de campo, ou jogar com portões fechados. Vai complicar demais a sequência. Isso é uma receita pronta de rebaixamento, né? Briga, confusão, invasão de campo. Mais um check na lista, né? Checou, né? Fez a checagem. Do Repórter CBN, eu só quero essa mensagem desse ouvinte aqui, pra gente ir pro Repórter CBN. Ah, meu Deus. Boa tarde, pessoal do Arena. Boa tarde. Vou fazer uma proposta pra vocês, hein? Vamos lançar a campanha de todos os ouvintes aí, ó. Hashtag Acalma Amarildo. Aí, ó. Vamos devagar. Calma, Amarildo. Calma, Amarildo. Amarildo, dá uma segurada. Amarildo. Calma. Ó, vamos até pro Repórter CBN pra você respirar, hein? Puxa pelo nariz, solta pela boca. Faz cachorrinho, hein? 13 de novembro de 2023. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, afirmou que é muito difícil fazer ricos pagar impostos no Brasil. Ele disse que falava sobre quem não produz como pessoas que, segundo ele, nunca trabalharam e que vivem de renda. Barreirinhas participou do Congresso Nacional dos Auditores Fiscais da Receita. No evento, ele defendeu a aprovação de medidas do governo que corrigem regras consideradas distorcidas pela atual gestão e que, para ele, promovem justiça tributária. O incêndio de grandes proporções atingiu um reservatório de combustível em Chapecó, zona na região oeste de Santa Catarina. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a fumaça densa, escura e quente é tóxica e se espalha para outras cidades da região. Não há feridos. A empresa abriga 1,5 milhão a 2 milhões de litros de gasolina, diesel e álcool. A rede varejista Americanas adiou pela 4ª vez a divulgação das demonstrações financeiras de 2022 e da revisão do balanço de 2021. De acordo com a companhia, a varejista foi vítima de uma fraude muito bem arquitetada. A Americanas está em recuperação judicial com dívidas declaradas de 42 bilhões e meio de reais. 6 pessoas foram presas na China acusadas de envolvimento com uma rede de tráfico de bebês conectada a um hospital. Entre elas está o diretor da unidade. A denúncia surgiu em uma rede social. O denunciante diz que trabalhou infiltrado no hospital durante 1 ano para coletar informações.
Segundo ele, o diretor negociava certidões de nascimento na internet por cerca de 96 mil yuans, cerca de 65 mil reais. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Que tal fazer da Lagoa do Taquaral sua vizinha e ampliar sua qualidade de vida? O Ampliare está chegando com lazer completo e segurança total para você e sua família. É isso mesmo. Falta muito pouco para você acordar no apartamento dos seus sonhos. A melhor planta 3 suítes do mercado será entregue em novembro. Entre em contato com um consultor e venha conhecer. ampliaretaquaral.com.br. Felicidade do tamanho que você merece. Vai que é sua, vestibulando! O vestibular já tá aí. Agora é hora daquela revisão top e depois checar seu desempenho nas provas. Para isso, é só você acompanhar aulões e correções no portal G1 Educação Campinas. Tá tudo lá. Vai que é sua, vestibulando! Oferecimento: Oficina do Estudante. A prova nas melhores universidades. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h36. Mário Quintino, problema sério na Dom Pedro nesse momento. Conta pra gente. Boa tarde pra você. Exatamente, Léo. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente traz informações desse acidente que aconteceu na altura do quilômetro 134 para quem vai em direção da rodovia Anhanguera. Segundo informações aí da concessionária que administra a rodovia Dom Pedro, foi um atropelamento de um pedestre na rodovia. Esse atropelamento aconteceu bem na pista expressa, então atenção, tem lentidão na pista expressa e também na marginal. Para quem vai acessar ali a Campinas Mogi e também seguir em direção da rodovia Anhanguera, utilizando aí a Dom Pedro. O ideal, quem puder, é evitar passar ali por aquela região também do Parque Imperador, onde acontece essa lentidão. A vítima ainda está em avaliação, a gente vai se acompanhando e também trazendo essas atualizações. Inclusive, Eliel, segundo informações da concessionária, esse atropelamento aconteceu a cerca ali de 100 metros da passarela de pedestres, então a gente faz até aquele reforço também, né, para os nossos ouvintes, utiliza a passarela exatamente também para evitar esse tipo de ocorrência. No sentido contrário da Dom Pedro, aí já tem trânsito maior, à altura do Trevo de Souzas, à altura do quilômetro 127. A gente vai seguir acompanhando e também trazendo as atualizações ao longo da programação. Eliel. Obrigado pelas suas informações, Mário. Já já você volta com outros detalhes dentro do ponto final, 4h38. Conta Global Nomad. Explore o mundo com mais facilidade e economia. Baixe agora o app Nomad, a conta de quem é do mundo. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. Venha conhecer a nova Q3 nas versões SUV e Sportback a partir de 313.990 à vista ou com taxa zero em 18 meses. Audi Q5, mais que uma SUV a partir de 362.990 à vista com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas, WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. O Vôlei Renata começou muito bem. A Superliga de Vôlei venceu o SESI Bauru por 3-0, parciais de 25-20, 25-23 e 25-19. Destaque para o argentino Bruno Lima, que foi um dos principais jogadores da equipe com 17 pontos. Na próxima rodada, Campinas viaja até Minas Gerais para enfrentar o Monte Carmelo no próximo sábado às 4h da tarde. Bom dia, mundão! Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração.
Qual é seu plano? É o do carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração. Com descontão. Arena CBN. Quatro horas e 40, 4h40 de volta com o nosso Arena CBN. Vou jogar no teu CPF, você sabe, né? É problema puxando. Você fala que o HB20 quebrou aí. Ô, vocês fazem dar risada. Se perdeu. Ô, Bolachinha, vamos para os áudios dos ouvintes, que tem bastante agora, hein? Tem bastante? Tem gente dando ideias interessantes aí sobre essa história de vagas. Quer ver? Então vamos lá. Boa tarde, pessoal do Arena. Boa tarde, amigo. Tarde boa. Eu, como sou caipira, pé de poeira, do interior do estado de São Paulo, eu vou torcer pro Bragantino. Aí, ó. Boa. Bragantino, campeão brasileiro. Esse é fã da linguiça, né? Eu gosto do energético, né? Mas todos nós somos uma linguicinha, hein, cabelinho? Com aquele vinagrete e no Nossa. estádio. A tal da linguiça cuiabana é boa, hein? A cuiabana é boa, mas a do estádio do a linguiça do Bragantino, Cuiabana é boa. restaurante, posso falar o nome? Eu não posso. Pode? O Rosário. que fica no É. estádio. Dentro do estádio. Lá vem de Luxemburgo, Muricy. Exatamente. Lá Marcelo dentro. Veiga, que Deus o Marcelo tenha. Veiga, que é com ovo Gente, quebrado mas assim na linguiça. com Aquela vinagrete, queijo. linguiça cuiabana que o Lupo falou, aquela que vem com queijo, o problema é que ela é muito difícil de fazer, cabelo. Porque se você coloca ela logo no braseiro, o queijo derrete e vira uma anarquia. Ela tem que ser feita no último andar da churrasqueira e demora. Você não pode ter pressa para comer a linguiça Muita cuiabana em calma nessa churrasco. hora. Ela fica lá em cima, forrada na grelha com um papel alumínio, e você vai descendo e selando aos poucos. Senão você derrete o queijo antes da hora e aí estraga o segredo. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Hoje é quinta, já pode, né? Tem 2 sextas, né, na semana. Não, e Terça, amanhã. segunda-feira. Paulinho, a coisa tá tão legal que para amanhã só volta terça que vem, hein? Louco. É, feriado, quarta-feira, prefeitura emendou quinta e sexta com ponto facultativo e segunda é outro consciência feriado. Não tem como transferir a rádio pra lá? Vamos pra todo mundo pra Paulinha, lá pra casa do Enzo, hein? Paulinha tá fechada pra balanço, a partir de amanhã já. Amanhã, meio-dia, o prefeito vai olhar e falar, quem fez, fez. Nossa, que isso, que vida boa, hein, gente? 4h42, mais um ouvinte aí, Bolacha. Está no ar, Arena CBN. Ó. Rádio CBN. Aprende aí, Chaibe. 99,1. Aí, ó. Apresentação, Eliel de Almeida. Aí, ó. De segunda a sexta, das 16 às 17 horas. Que isso, hein? Com as melhores notícias do esporte e também com a bela resenha e a ajuda dos ouvintes. Boa tarde ao Neto do Campo Grande. Obrigado, Boa Neto. semana a todos os ouvintes e o elenco da CBN. Olha E aí. especialmente Empolgou, hein? do Arena Vai. CBN. Tá vendo aí, Chega. ô Fábio Scheibe? É, o cara tem talento, hein? Você Tem viu? talento. O Scheibe também tá numa alegria, hein? Nossa, tá numa... Atenção, Quintou, né? vocês parciais da CBN. Parciais é boa. Anotem aí. O Guarani vai ganhar os 3 jogos que restam pra ele e vai subir. Vitor Viana, do condomínio residencial Parque das Colinas. Parque das Colinas nos abraça, hein? Mandou aqui, o Vitor tá nervoso com a gente, soltou o bambu. Calma, Mas eu só Vitor. achei por que parciais? Não entendi. Porque ele acha que tá tendo uma campanha muito pró-ponte não cair e estão esquecendo o outro lado da cidade. De jeito Bobagem, nenhum. nada a De ver. jeito nenhum. É porque, às vezes... Nem por ligou pro resultado no sábado, né, Cabelo? Então, Por exemplo, ó, quem tem 2 filhos, normalmente o filho Ah, que está dando mais trabalho na escola requer um pouco mais mais de de atenção. Não tem a um história pouco do mais- filho pródigo? É que o Guarani já vai passar de ano, tá tranquilo. O filho pródigo, quando voltou pra casa, recebeu churrasco. O outro ficou lá enciumado. Pô, eu tô aqui fazendo tudo certinho, não tenho nada disso. Ele só torce pro Guarani, então ele não tem problema. É a gente que tem que trabalhar. Já pensou numa série C, numa série... Pelo amor de não Deus. é fácil, não. Tem mais ouvintes aí. Põe aí, Dó. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Meu nome é Dionísio, eu falo de Hortolândia. A maior gentileza do final de semana foi o Palmeiras feminino. Deixou o Corinthians sapecar uma goleada histórica. Quanto foi o jogo mesmo? 8-0. Nu! Já diria o Gente, mineiro. Que atropelamento, hein, gente? Não pode, né? Não pode. Um time Com todo profissional. não E na pode. boa, eu vou cravar um negócio aqui. Eu acho que o Palmeiras precisa ter um novo treinador no seu futebol feminino.
O time é bom, o investimento é pesado, mas dentro de campo você vê pouco de evolução Não tática. ganhou um título esse ano. Não ganhou e tem um investimento pesadíssimo. Acho que já deu a história do treinador do Palmeiras. Outro, você toma 8 no lombo. Não dá contra o seu maior rival, Cabelo. Não pode. Não dá. Cara, não lombo, pode. assim, não Isso dá. é imperdoável. O Botafogo vai terminar este campeonato sem a vaga direta para Libertadores. Atrás de Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Bragantino, anotem aí. Se ele disse o Palmeiras em primeiro, então ele acha que o Palmeiras vai ser campeão. Então mais um voto pro Palmeiras. Mais um voto pro Palmares aqui, hein? Vai mais um aí, vamos ver. Boa tarde, parabéns equipe CBN, vocês são maravilhosos. Agora o Cabelinha é o talismã da Ponte Preta. Cabela, boa sorte, sempre elogia a Ponte Preta mesmo, você só dá sorte para nós. Reginaldo, Campina. Mas ele tá falando do Cabela ou do Cabelo? Cabela. Tá falando do cabelo, mas ele errou. Ele errou, né? Mas a intenção dele, Mas eu se acho foi que era pra mim, elogiar. obrigado, e a gente torce pros nossos filhos, né? Ponte Guarani e CBN na cabeça. Ele falou... Aliás, tem Reginaldo aqui em Campinas, né? Tem até aquele Reginaldo que vende carro velho, né? Tem. O Reginaldo de Campinas. Ele que vende os carros velhos aqui de Campinas, né? Tem. Aliás, falando em Campinas, só mandar um abraço pra Lúcia, lá da Unicamp, ouvinte assídua, frequente, mandou um e-mail todo carinhoso pra mim hoje. Lúcia, um beijo. Na faixa, não, é minha ex-chefe lá na Unicamp, um beijo pra ela. Esse e-mail todo carinhoso foi o tipo... Oi, sumido, vamos conversar? Não, ela tem... Não, tipo, querendo levar você de volta lá pro trabalho. Não, nada a ver. Você tá vermelho por quê, não. Gaguejou, parece? Desligaram o ar-condicionado aqui. Então, um beijo pra Lúcia, obrigado pelo carinho. Manda um beijo pra Indaiatuba também. Que Indaiatuba, tá tempo, a Alessandra tá lá nos ouvindo também. Preparou beijo pra Alessandra. tudo, hein? Indaiatuba nos abraça carinhosamente. E o Freezer? O Freezer hoje... Que isso? Repleto. Santos e São Paulo, Abastado. Cabelo, que jogo chato, hein, velho? Um jogo chato, o Santos não jogou bem, fez uma partida assim, teve algum outro lance, mas se não fosse o João Paulo, o Santos ia levar fumo, como diria o outro, né? Variar. O São Paulo teve inúmeras oportunidades, mas eu achei que pro Santos foi bom esse pontinho. O São Paulo já tá em clima de fim de festa, já se preparando para 2024. O Santos, naquilo que lhe pertence, naquilo que ele objetiva, que é escapar do rebaixamento, conseguiu, no meu entendimento, um ponto super importante. Creio perfeitamente na permanência do Santos. Não vejo o Santos mais, assim, não escapou matematicamente, mas pela fase, pela união que o Marcelo Fernandes conseguiu ali com a rapaziada, o Santos eu vejo conseguindo a manutenção para a Série A para 2024. A maior preocupação hoje no São Paulo, né, é a cotação para saber qual cesta de Natal mais barata para os funcionários, né? Porque não tem mais nada para brigar. Dorival falou que não vai liberar a galera, não. E fez um bom jogo. Mas E o Dorival é famoso por não liberar a galera. Então, né? eu acho que até demitido. Exatamente, eu acho que no histórico do Dorival ele tem aí essa certa cautela. Mas eu acho que ele tá certo. Não tem que liberar a rapaziada, não. Mas tá muito hoje, cedo ainda, velho. A maior preocupação no São Paulo é saber qual cesta de Natal é a mais barata pros funcionários nesse final de ano. E só para registrar. Não tem mais nada pra cumprir? Ah, entendi. Só para registrar. Que partida fez de novo o goleiro João Paulo dos Santos? Mas eu acho ele um bom goleiro, mas é um chama-gol também, viu? Ele é uma... Tem hora que ele aceita uns piruzaços. No jogo... Acho que ele e o Marcos Leonardo, nesta campanha nesse... mas precisa ressaltar o Soteldo e o Marcelo Fernandes. E o Marcelo Fernandes. O Soteldo cresceu muito nas últimas partidas. Olha, né? então chegou ao 1,5 m. Não, mas acho que ele tá mais focado mesmo. Então, desde aquela partida contra o Vasco, que teve polêmica e tal, mas ele jogou muito a partida ali. Sim. Maior gentileza do esporte foi Rubens Barrichello para Schumacher. Boa, hein? Agora ele foi cirúrgico, hein? Foi bem mesmo. Agora foi cirúrgico. O que tem o Santos aí, Scheibe? Dizer que o Santos, assim como foi o Corinthians no final de semana, pode ser mais um time a ajudar o rival Palmeiras também. Na próxima rodada, após a data FIFA, o Santos encara o Botafogo no Newton Santos. E pode estar um segundo presente, a segunda gentileza para o Palmeiras, né? 2014 deu uma gentileza também. E na próxima rodada pode ajudar. O empatezinho já é um presente, hein? Um empatezinho já seria uma enorme gentileza, né? E outra, né? Pega o Botafogo completamente tumultuado, ainda não oficializou, né? O Thiago Nunes. Não oficializou, né? Só se fala, né? O Nunes assistiu o jogo do Bragantino e falou, peraí, deixa eu dar uma esperada aqui no Sport em Cristal. Cara, olha o Botafogo, toma o gol. Ai, cara. 50 minutos de jogo. Que fase, hein? Nossa, mãe.
Boa tarde, Arena. João Carlos, palmeirense de Campinas. Acredito que pelas condições do campeonato, ainda não arrisco citar o campeão, mas que o Verdão é um forte candidato, é. Ah, sim. Vale o voto, Lupe? Vale, Palmeiras, mais um voto. Foi comedido, mas vale. Que vocês esqueceram de 2 excelentes jogadores do Santos em 2023. Injustiça. A arbitragem e o VAR. Contra o Corinthians foi uma arbitragem bem tendenciosa, né? Principalmente, quer dizer, o lance, né, que originou o pênalti. É um lance esquisito que também. O Mendonça fez o gol. Se você olhar por outro ângulo... Semelhante do João Paulo. Semelhante do João Paulo. Tem mais um ouvinte aí, né, Bolacha? Contato. Boa tarde, pessoal da Arena. Boa tarde. Uma pergunta, eu vou deixar pra vocês. Pergunta. Dizem que o gramado sintético faz mal Lupe, então. aos jogadores. Lupe, eu entendo. Então. Pode até ser que sim. Mas por que eu vou dizer pode até ser que sim? Por quê? Por que os jogadores que jogam no gramado sintético, do Corinthians, Arena da Baixada, jogadores do Fortaleza, que jogam no campo sintético, por que eles não se machucam? Se a culpa é do gramado sintético, era para esses jogadores dos times que jogam em casa como sintético, não tem mais jogador, tá tudo machucado. E aí, Lupe? Não, mas eu não falei nada disso, eu concordo. Você falou que jogar em gramado sintético é um crime no Brasil. Eu sou contra. Você é contra o quê? O gramado sintético. Eu também. Eu sou a favor. Igualdade de condição. Você é a favor do gramado igual do Grêmio? Não, mas ali é a culpa do Grêmio. Mas o gramado sintético é outro tipo de esporte, aliás. Principalmente o do Palmeiras. A torcida vai ficar louca aí, mas o pior gramado que tem é o do Palmeiras. Aquilo é uma quadra no Allianz Parque. Você viu que ele falou. Quem jogou um bola um pouquinho, por uma mais quadra. Quem joga em grama, joga no sintético também. Não, de jeito nenhum. Gramado sem gramado. Gramado sintético, não. Não concordo. Mas um tradicional estádio está pintando grama sintética também. O Pacaembu, que teve 40% das obras já realizadas, anunciou hoje que pode usar a grama sintética. Já a FIFA vai parar com isso aí, porque vai impedir isso aí, porque na Inglaterra já é proibido. Isso aí vai parar. Eu queria gramado sintético e roxo ainda, igual é a campo de hóquei. Eu também. Só pra confundir. Eu sou contra. Lá no Vila Nova, onde eu trabalhei no passado, as escolinhas do Vila, o gramado é sintético, é vermelho. Boa. Não tem nada de verde lá. Porque ele é rival do Goiás, né? Tá certo. É bonito. 4h52. Eu sou a favor do gramado sintético. Põe mais um ouvinte aí pra sem parar argumento nenhum, só porque eu quero. Quem jogou um pouquinho de bola sabe. Eu sou um chutachão, é isso, né? Um pé de rato. Vamos jogar um X1, eu sei, cabelo. Vamos. Ser bêbado e eu são. Deixa eu ver se eu não deito em cima do você. Cabelo. Boa tarde, amigo de Arena. Pra lá, peru. Uma gentileza do futebol será repetida esse ano, como foi em 2009. Aí, ó. Palmeiras entregou pro Mengão e esse ano vai entregar de novo. Lembrando que ganhando do Bragantino, a gente chega em terceiro, com a mesma pontuação do Botafogo. Flamengo. Saudações do Brunegas. Valeu, Carlão. Mas ele falou que o Palmeiras... não, o Flamengo. Ele votou no Flamengo. Mas o Flamengo não tá concorrendo aqui. Vai pro próximo aí. Perdemos um ouvinte. Fala, rapaziada do Arena. E aí, lindão? Bom. Rapaziada, é o seguinte, a maior gentileza que eu já vi no futebol foi do Tite. Ué? Como ele foi gentil, cara. Levou o Alisson para 2 Copas do Mundo sem ter pego nada em nenhuma das duas. Que isso? Meteu a camisa 9 nas costas do Gabriel Jesus na primeira Copa, levou para a segunda Copa, não fez nada também. Como foi gentil. Pena que ele foi duro com a gente, né? Mas com esses dois aí ele foi muito gentil. Falou, rapaziada, um abraço. E aí, o que vocês acham? Eu acho o Alisson um baita goleiro. Muito bom, goleiro. Boa. Eu tenho uma informação aqui rapidinho. Manda. Guarani joga amanhã contra o Criciúma, 7 horas da noite. O Bugre encerrou a preparação hoje cedo. Não tem Bruno José não vai para o jogo e tem um outro desfalque aqui, matéria que já foi publicada no Globoesporte.com. O Matheus Barbosa tá fora do jogo. Matheus Barbosa sentiu um incômodo durante a semana e vai ficar em tratamento. O Lucas Araújo, então, é o substituto no meio-campo. Lucas Araújo. Bom jogador também, mas o Matheus Barbosa, que é um dos destaques do Bugre, tá fora do jogo. Que isso, hein? Perde, hein? Perde muito sem Bruno José, hein? Perde sem o Bruno José, que no momento do crescimento do Guarani foi um personagem importante, um protagonista. Matheus Barbosa também, né? Volante que faz bem a transição, tem uma bola aérea eficiente. O Lucas Araújo foi num certo momento um 12º jogador, mas o Matheus Barbosa é uma ausência a ser sentida, sim. Perde mais com a ausência de quem aí, na sua visão, Cabelo?
Eu acho que mais com o Matheus Barbosa. Além de tudo que o Carlão falou, o Matheus Barbosa tem um tiro de média a longa distância importante, que já ajudou e muito o Guarani, mas mesmo assim o Guarani tem que superar isso amanhã. Amanhã é dia de superação, vitória e 3 pontos, com certeza. 4h55, dá tempo de um ouvinte antes da gente ir para o intervalo, Bolacha? Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Jogador mais gentil, Yuri Alberto. Foi só ele ficar no banco, o Corinthians ganhou. Quem vai ser campeão? Botafogo. Só depende dele. E com relação ao Rodrigo Caio, lá atrás, no início da carreira dele no São Paulo, lembrem-se, ele era o Rodrigo Caio paulada. Ele batia em todo mundo, acertava todo mundo, ele era maldoso. E a vida deu umas cacetadas nele que hoje ele está manso. Enfim, é a história da bola, né? Cláudio Indaiatuba. Boa, Cláudio. Valeu, Claudião. O Cláudio é o que falou do ar-condicionado agora. Faz tempo que ele não participa. Não, Mande mensagem, Cláudio. E faz tempo que ele não dá uma em ninguém, né? Tá ouvindo, mas a gente falou que ele precisava fazer uma terapia pra dar uma acalmada. Acho que ele fez, né? Mas ele precisa continuar mais agressivo, principalmente com o William Cabelo, viu? Também o Cabelo não sabe nada de bola. Matemática, matemática. Intervalo, voltamos já com o Sacófago. Falou que eu não entendo nada de bola. Não, falou quem jogou um pouquinho só. Arena CBN. Cidade mais inteligente e conectada do Brasil. Jaguariúna é o lugar certo para você investir. Localizada estrategicamente na região metropolitana de Campinas, Jaguariúna tem alto nível de desenvolvimento econômico e social. De portas abertas para novos investimentos, Jaguariúna oferece as condições ideais para a instalação de empresas e indústrias. Invista em Jaguariúna, uma cidade que avança em direção ao futuro. Invista em Jaguariúna, aqui o seu negócio tem muito mais valor. Mais informações em jaguariuna.sp.gov.br. Prefeitura de Jaguariúna. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Arena CBN. 4h57, a gente volta rapidinho com informações do jornalismo. André Beringuel, tem coisa acontecendo na região. Boa tarde para você. Olá, Eliel. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. O pessoal que trafega pela rodovia Professor Zeferino Vaz, na altura de Cosmópolis, na pista sentido Conchal. Houve um assalto agora por volta das 4h30 da tarde a um carro forte, na altura do quilômetro 143. No carro forte estavam 4 ocupantes, sendo 2 pessoas que ficaram ilesas e 2 vigilantes são vítimas em estado moderado. Há interdições nas faixas da direita e também do acostamento. Há informações da Polícia Militar, Polícia Civil e também Guarda Municipal, todas aí à procura dos bandidos. Um malote foi levado e outro malote acabou explodido em função aí do arsenal, dos próprios explosivos que eles utilizaram. A gente segue então atualizando isso, inclusive o Mário Quintino vem daqui a pouco com mais informações da situação lá da Zeferino Vaz. Tá certo, André, obrigado. Daqui a pouco, dentro do ponto final, tem as informações não só do trânsito, mas também destes bandidos que estão em fuga aí. Com certeza deve estar gerando um certo transtorno, uma dor de cabeça danada, principalmente para quem quer chegar em casa depois de uma segunda-feira de trabalho. 4h58, vamos abrir então, né? Vamos lá. William Cabelo mergulhou nos arquivos do Acervo EP, resgatou um jogo da Ponte Preta. A Ponte enfrentou quem, William? O Flamengo. Quem tinha no Flamengo? Que isso, velho? Felipe Gabriel. Isso é Campeonato Brasileiro. Felipe Gabriel. E aí, Carlão? 2003. E aí, Eliel? E aí, Shaibe? 2004 eu vou. Meus tempos bons de Campinas. Morava em Campinas 2005. Que época, viu? 2003, 2004, 2005, é isso? 2005 o Guarani tava na Série B, Fabião. Mas era a Ponte. Fechou, hein? Foi contra a Ponte, já acabou. Já acabou. Vamos fazer o seguinte, 2003. pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, a reportagem do jogo. Pra você que está no FM, fique com o áudio da reportagem. A Ponte Preta tenta pressionar. O Flamengo aposta nos contra-ataques. Num deles, surge a primeira chance da Macaca, que Rissuti não aproveita.
Logo depois, Luciano Santos entra livre, mas demora para concluir. O Flamengo reage pela esquerda com Renato e pela direita com Ramires. Pontaria melhor tem Evando. Ele acerta o canto e marca 1-0. O Flamengo parece se perturbar com o gol, mas consegue reagir logo. A jogada é de Ramires e quem aparece para concluir é o lateral Leonardo Moura. O resultado só não dura pouco porque Diego faz grande defesa na cabeçada de Galeano. No segundo tempo, é Lauro quem salva a Ponte primeiro. E depois é o travessão. É pela direita que a Macaca encontra o caminho. O cruzamento é para Tico, mas é Evando, de novo, quem aproveita a chance. 2-1. Festa da torcida, que dura muito pouco. A falta é longe da área. Daí é difícil, mas não impossível. E Diego Souza marca o segundo do Flamengo. A Ponte ainda chega perto da vitória com Tico, mas o jogo termina 2-2. Rapaz. Tivemos um vencedor, né? O Zé Google, né? Fábio Scheibe. Fábio o quê? Fábio Scheibe levou. O Zé o quê, Lu? Hã? Zé Google. Que isso? O Fábio Scheibe estão descredibilizando a sua vitória. Que isso. Adorava essa atenção. Ô, Cabelo, faz um favor pra gente, a ficha técnica do jogo. Com a matéria de Emerson Ramos, Ponte Preta 2, Flamengo 2, a ponte de Lauro, Rissuti, Galeano, Rafael Santos e Bruno, Ângelo, Everton, Luciano Santos, depois Danilo, depois Vandinho e Elson, Evando e Tico, técnico Estevão Soares. E o Flamengo de Diego, Leonardo Moura, Renato Silva, Fernando e André Santos, depois André, Jonatas, Diego Souza, Renato e Souza, depois Augusto Recife, Felipe Gabriel, depois Obina e César Ramires, técnico Joel Santana. Nossa! Que pedrada, velho. Caramba, velho. César é tigre. O cara jogou longe, hein, velho. Cacetada, Bolacha. Vai devagar Bolacha. aí, velho. O pupilo de Larissa Cavalcante. Ô, Lupe, quem venceu? O Palmeiras venceu. Com 32 votos. Os ouvintes do Arena, então, estão dizendo que dá Palmeiras. Palmeiras 32, Botafogo com 17, Grêmio com 4 votos e Bragantino com 10 votos. Então o Bragantino ficou à frente do Grêmio. Pode ser. Né? Isso, ficou hein? Palmeiras, Botafogo, Bragantino e Grêmio. Vamos mandar todo mundo junto, então, né? Já que deu Palmeiras, no 3, hein? Não. Eu tô fora. Não, é o Arena falando, ué. Então vai. 1, 2, 3. Nada. Absolutamente nada. Tira o título do Palmeiras. Ei! Se perder também. Eu nem venho mais. Repórter CBN.